Boa tarde, amigos. Hoje, como eu prometi, estou fazendo um vídeo que eu espero não seja muito longo, mas o suficiente para dar uma boa ideia do que entendo como relação entre nova ordem mundial, educação e controle mental. A nova ordem mundial tem vários nomes: elite globalista, nova era, Golden Dawn, a Idade de Ouro. E isso já é uma ideia antiga também, não é uma coisa desse século, nem do século passado. Há uma ideia a ideia da globalização, ela é muito antiga. Ela aparece até em Kant, com a paz perpétua, onde ele fala sobre uma ONU, uma entidade que abrigasse o mundo todo. Há também aqui dentro uma ideia da Europa unificada, já que os pensadores, os filósofos do século XVIII, eles eram europeus, eles não eram americanos. A América ainda não tinha sido se desenvolvido nesse nível de pensamento. A nova ordem mundial, no entanto, do século XX, ela ganha instrumentos poderosíssimos, instrumentos econômicos, políticos, ideológicos, e uma das principais instituições da nova ordem mundial é o Instituto Tavistock, criado em Londres, exatamente para o estudo do controle mental. Já que a psicologia, a psiquiatria iniciadas por Freud e Jung estavam dando os elementos para esse instituto conhecer o ser humano, o funcionamento da mente humana, aquela mente diabólica de John Heasey, o fundador do Instituto Tavistock, o Major John Heasey, ele rapidamente percebeu que se pudesse ser conhecida a maneira como que opera a mente humana, haveria possibilidade do Estado controlar o ser humano. E eles assim começaram a desenvolver nesse instituto, que fica em Londres, em Maresfield Gardens, não por acaso, na frente do prédio, ainda está lá, tem uma estátua do Freud, em meio assim, a galhos retorcidos, mostrando uma trama de instituições. As instituições da nova ordem mundial, que tem o Tavistock como ponto de partida, é a visão inglesa do controle mental. Não demorou muito, isso chegou nos Estados Unidos. Em 1920 foi criado o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, com o mesmo objetivo. É a contrapartida americana, na mão dos Rockefellers, do Instituto Tavistock. Mais adiante, com o desenvolvimento da psicologia e da psiquiatria, orientada para o controle mental, não para o tratamento mental, não um tratamento de saúde dos indivíduos, mas com o uso militar, estratégico, psicológico, como passou a se entender, operações psicológicas, organizações inteiras foram criadas para esse fim. Eu lembro aqui o papel da Escola de Frankfurt, a colaboração daqueles filósofos de Frankfurt para essa ideia. Hoje parece exagero, quando a gente fala, assim, à primeira vista, as pessoas não acreditam que tamanha maldade pudesse ser planejada e construída. Mas assim foi. Vou mostrar para vocês algumas das contribuições da Escola de Frankfurt. O que era desejo dessa Escola de Frankfurt, de Herbert Marcuse, Mark Horkheimer, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Theodor Adorno, os seus nomes mais importantes. Número 1, criação de ofensas raciais. Mudança contínua e criação de confusão. Ensino de sexo e homossexualidade às crianças. Minar a autoridade das escolas e dos professores. Promover bebedeiras, bebida em excesso. Esvaziamento das igrejas. Criar sistemas legais inconfiáveis, que têm um viés de proteger o bandido e não as vítimas do crime. Dependência do Estado ou dos benefícios do Estado, a nossa Bolsa Família, por exemplo. Controle e emburrecimento da mídia e encorajamento da ruptura dos laços familiares. Esses são os objetivos
educacionais da Escola de Frankfurt que servem a nova ordem mundial. Isto serve quando eu destruo isso que eu acabei de ler, quando isso tudo está pronto, o indivíduo está esvaziado por dentro. Uma sociedade composta de indivíduos assim fica extremamente maleável e ao alcance do Estado. E assim começou o controle do Estado. Como eu falei, no século XVIII, Kant já falava nisso, das Überpädagogie, onde Kant condenava toda a pedagogia como uma criação. A pedagogia é do Estado, é a voz do Estado, é o Estado educando. Para educar o cidadão? Não, para o Estado se preservar. Mais adiante, no século XX, George Orwell, no famoso 1984, lança o 2 mais 2 é 4, mas às vezes é 3, mas às vezes é 5, é 6. Isso mostra que é possível o Estado obter o que ele quiser do indivíduo controlado, anestesiado, emburrecido, esvaziado dos seus valores. Há um pensador inglês chamado Michael Oakeshott que tem uma célebre frase de um dos escritos dele. Ele fala sobre a nomocracia versus a telocracia. Isto significa o Estado regido pelas regras, pelas leis. É a nomos quer dizer lei, né? E telos, dá a ideia de finalidade, de fim. Um governante não deve instituir uma teleocracia. Ele deve cumprir as regras da administração pública. Ele tem que se saber passageiro, transitório. O que é permanente é o Estado, seu governo é provisório. Ele não deve imprimir uma direção ao indivíduo. E assim é a pedagogia, essa pedagogia que nos transformou em burros com diplomas no Brasil. Porque essa pedagogia, ela tem uma finalidade. Ela serve ao Estado. E esse Estado brasileiro é um cumpridor de ordens da nova ordem mundial. Ele também faz a sua parte. Ele contribui para o controle mental. Eu vou repetir, o controle mental é essencial ao estabelecimento definitivo da nova ordem mundial, da globalização. Isto é, um governo, um idioma, de preferência, uma religião ou religião nenhuma, uma moeda. Essa unificação, essa globalização está em marcha. E sinto dizer, ela é uma marcha inexorável, não há como a gente fugir dessa realidade. Então a nossa educação no Brasil acompanha esse ritmo e acompanha com muita paixão. Faz isso, parece que de coração. Os nossos governantes, de Fernando Henrique Cardoso para cá, cumprem essas agendas de controle do indivíduo e o controle da sociedade, usando a educação como instrumento. Uma das primeiras coisas que o Fernando Henrique estabeleceu no seu governo, em 1994, foi a criação de faculdades de pedagogia. Essas faculdades de pedagogia se proliferaram. Em toda parte tinha, em toda parte. A onda era o professor fazer pedagogia. E ali ele aprendeu a contribuição que o grande educador Paulo Freire tinha a dar ao Brasil, foi justamente essa pedagogia do oprimido, onde está ali a marca do comunismo, do socialismo. É marxismo na educação. Isto é, o Estado promove uma orientação, dá uma finalidade à educação. E essa educação, essa finalidade, ela é marxista, leninista. Aqui se trata de professores transformados em agentes da transformação social. E professores com uma missão, não educativa, mas formadora. Ideologicamente, são formadores dessa ideologia. Ora, Paulo Freire, não me interessa se Paulo Freire tinha essa intenção de colaborar com a nova ordem mundial. Talvez nem soubesse disso. Mas o que interessa aqui é o efeito prático de sua pedagogia. Uma pedagogia que fracassou redondamente no Brasil. Todos nós sabemos disso.
Existem outros autores que não carregam tanto no Paulo Freire. Eu, particularmente, carrego bastante no Paulo Freire, porque ele é o melhor exemplo, fica mais simples de dizer. Pedagogia igual Paulo Freire, igual socialismo. Essa é a contribuição do socialismo. O professor Pugina fez uma pergunta falando dos trabalhadores em educação. Como é que os professores se deixam denominar assim, trabalhadores da educação? Com a ideologia Paulo Freire, com a ideologia socialista da educação, ficou fácil para os professores se verem como agentes da transformação social. Eles são agentes da mudança, da praxis. Eles agem na praxis, na realidade social para transformá-la. É claro que há a contribuição de Gramsci, com seu conceito de intelectual orgânico, e muitos professores, muitos pedagogos, entre aspas, são agentes da transformação social, são intelectuais orgânicos, mais ou menos conscientes disso. Essa é a contribuição do socialismo para a educação. E não vamos nos esquecer que a nova ordem mundial conta com o socialismo. Essa ideologia serve, antes de mais nada, para a destruição de valores judaico-cristãos. Uma vez destruído o judaísmo bíblico, não o talmúdico, o judaísmo bíblico, uma vez destruído este e o cristianismo, serão removidos os principais obstáculos à propagação e à eternização do poder desse Estado já de autoritário para totalitário, com um viés de esquerda, com um viés comunista. Hoje em dia parece meio fora de moda falar em comunismo, socialismo. O que interessa, na verdade, é o Estado totalitário. E o Estado totalitário é o Estado da nova ordem mundial. Não há como ser diferente. Não existe democracia, senão como uma falsa ideia de participação popular naquilo que é a vontade do Estado. Todas as democracias são totalitarismos em potencial, do jeito que as coisas estão agora no século XXI. Eu separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês de como o planejamento da nova ordem mundial, do controle mental, se processou. Como é que isso começou? Nos anos 50 e 60, os pensadores, esses pensadores satânicos, começaram a arquitetar, começaram a planejar como se colocaria isso em prática. E eles diziam assim: elementos da classe baixa da sociedade devem ser mantidos sob o mais absoluto controle. A eles serão atribuídas tarefas e deveres já desde tenra idade. Lembra a história das crianças aos 4 anos dentro da escola? Que isso será conseguido através da baixa qualidade da educação, que deve ser a mais pobre de todas as educações. Em outras palavras, eles miram na educação, tornam-a ineficiente, é justamente o que eles querem. Essas classes baixas devem ser treinadas a aceitar a sua posição, muito antes que elas ascendam socialmente e reivindiquem algo mais, o que entraria em conflito com as lideranças, as elites globalistas. Além disso, tecnicamente, as crianças devem ser mantidas em orfanatos. Orfanatos está entre aspas aqui. São centros de cuidados diários sob o controle do governo. Começando assim, as classes mais baixas não terão nenhuma oportunidade de se mobilizar. Elas não ascenderão socialmente. E uma forma de escravidão é o que nós temos em mente para a boa ordem social, para a paz e a tranquilidade. Boa ordem social, paz e tranquilidade, que em outros termos seria a paz dos cemitérios, é uma forma de escravidão. Quando ninguém reclama, né, não há reação, porque as pessoas nem sabem que são escravas. Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, dizia: as democracias do futuro serão totalitarismos disfarçados, e que os escravos, isto é, os cidadãos, nem sabem que são escravos. Esta é a ditadura perfeita. Não se faz mais ditaduras com campos de concentração, com modos aversivos. Não. Hoje, com belas palavras, com slogans propagandísticos, se chega ao mesmo resultado. Em 1993, a América foi tomada de assalto por isso, por essa ideia educativa, a chamada educação baseada em resultados. Repare um ano, 93, um ano antes de Fernando Henrique Cardoso assumir o poder no Brasil. Não é de outro lado que vem a ideia de criar faculdades de pedagogia orientadas
segundo modelos comunistas socialistas. Fernando Henrique Cardoso fez isso de caso pensado. Não foi o PT que criou a pedagogia comunista, foi Fernando Henrique Cardoso, sua esposa Ruth Cardoso, Paulo Renato de Souza, seu único ministro da Educação por 8 anos. Fernando Henrique Cardoso abriu as portas, depois tudo mais chegou. Reparem naquela agenda da Escola de Frankfurt, da qual Fernando Henrique Cardoso foi um bem aplicado aluno. Criação de ofensas raciais. Não foi Fernando Henrique Cardoso que introduziu isso? As leis raciais? Ensinar sexo e homossexualismo, ou homossexualidade às crianças. Essa é uma ideia já presente desde o governo Fernando Henrique. Agora, com o governo Lula e Dilma, isso aumentou muito. Isso está virando praticamente a aprovação da PL 122. Isso será inevitável. Amanhã, domingo, nos jogos de futebol, Rádio Gaúcha e outras emissoras estarão fazendo propaganda dessa lei. Eles vão gritar, vão mandar o povo gritar, o povo escravo na torcida vai gritar contra a homofobia. Isso é uma coisa feita de caso pensado. Reparem, a estupidez e o controle da mídia precedeu isso, pois agora nós estamos vendo os exemplos clássicos disso. Por fim, eu me lembro de um texto do Olavo de Carvalho, de 2008, onde uma jornalista pergunta para ele se a educação deve ser para todos, ou por que ela não deve ser para todos. E o Olavo respondia que a educação é um processo irradiante, que vai por círculos concêntricos. Você educa 10, que educam 100, que educam 1000, que educam 1 milhão, e vai assim. Agora, essa é a verdadeira educação que o Olavo está falando. A deseducação, isto é, a educação para o controle mental e não para a educação do indivíduo, é completamente diferente. Ela tem que ser democrática, isto é, para todos. Ela pulveriza entre todos. E assim ela não chega a lugar nenhum. A média de inteligência da sociedade é sempre baixa. Nós teríamos que catar a dedo os mais privilegiados intelectualmente. E estes sempre serão uma elite. As elites sempre existem. Não há como eliminar as elites. Sempre tem alguém que se sobressai. No entanto, a educação para o grande número não é justiça social, não é coisa nenhuma. É confusão. É dissipação de recursos e dissipação de objetivos, dissimulação do objetivo central, que é o controle do indivíduo. Uma palavra final sobre psicólogos e psiquiatras. O Instituto Tavistock criou a psicologia moderna e a psiquiatria moderna também. Não com o intuito de curar alguém, de tratar uma doença mental, mas no intuito de controlar o indivíduo. Conhecer os mecanismos da mente para poder controlar os indivíduos. Os meios são inúmeros. A educação é o principal deles. Mas, reparem, não é por outro motivo que universidades inteiras foram formadas nos Estados Unidos com esse objetivo. Grande parte do esforço educacional, entre aspas, americano, em Stanford, é para o controle mental, com uso de drogas, LSD, neurolinguística nasce lá, não é por outro motivo. Harvard também se prestou para isso. Existem inúmeras universidades, sem falar nas universidades de cunho jesuítico, que têm uma ação educacional, à primeira vista, muito benevolente, mas que esconde por trás uma tendência de aplicar e colocar em prática slogans socialistas, transformar a educação, criar justiça social, né? Na psicologia, na política americana, essa ideia se propagou, se arrastou como fogo em mato seco. Foi muito badalado durante os anos 60, 70 e 80 até, esse liberalismo, esse falso liberalismo, que tem uma ideia aparentemente liberal, conservadora, onde coloca o indivíduo acima de tudo, mas no fundo, é uma mensagem do Estado. É uma mensagem do Estado controlador. Não é qualquer Estado, é um Estado controlador. Um Estado que controla porque tem meios para exercer esse controle. Meios tecnológicos, educacionais, epistemológicos, tem meios políticos, econômicos
militares, dispõem do Estado, dos aparelhos coercivos do Estado, coercitivos do Estado, do aparelho repressor do Estado, que é função do Estado a repressão, mas usada para um fim, que eu falei, um fim de controle do indivíduo. Esta é a tendência moderna da educação que encaminha o mundo para essa nova ordem mundial totalitária, onde nações não existem mais, estados deixam de ser soberanos e a tendência à unificação. A educação, então, morreu. No Brasil, ela morreu. Nós todos, nossos amigos, todos falam sobre isso já há muito tempo. Eu mesmo falo nisso há 20 anos. Os professores, alguns estão começando a abrir os olhos. Eles estavam trabalhando para objetivos que não são os da educação. Estavam trabalhando para os objetivos do Estado. E com isso nós atingimos um momento grave, onde o indivíduo pulverizado e a sociedade já pulverizada já está inerte, ela não reage mais. Ela depende do Estado e essa vontade da nova ordem mundial, infelizmente, vai se concretizar. Nós estamos às vésperas do Estado totalitário. Muito obrigado pela paciência de vocês.